Olá, terminei de ler o livro Angústia, do Graciliano Ramos. Ele é um livro bem fininho, tinha, deixa eu ver, 217 páginas só, e eu li bem rapidinho, li em 11 dias. Aí assim, como eu tinha dito, eu já acho que eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás, mas eu não tinha muita certeza. Foi uma leitura bem tranquila, bem fácil, porque é um livro pequeno. Mas assim, é um livro bastante denso. O Graciliano Ramos, ele carrega bastante no pessimismo, traz um pessimismo muito acentuado nesse livro. E assim, eu vou ler algumas anotações que eu coloquei. No pós-fácil tem uma frase que diz o seguinte, que após ter lido Angústia até o fim, é preciso ler as primeiras páginas para compreendê-las. É um mundo fechado em si mesmo. Que mundo é? Exatamente, que mundo é esse que aparece aqui? Então, esse livro conta a história do Luiz da Silva, que é o narrador protagonista. Ele se apaixona por uma menina chamada Marina, que é vizinha dele, mas essa menina vai rejeitá-lo, ele não vai querer ficar com ele, acaba rejeitando para ficar com alguém que tem mais posses, que é o Julião Tavares. Então, o Luiz da Silva, que já não gostava muito dele, vai pegar um ódio imenso, assim, por ele. E aí, não dá para contar o que acontece depois, assim, na sequência. Mas assim, o Luiz da Silva é um funcionário público que ele mora em Alagoas, mas ele tem uma origem rural, morava na zona rural. E o livro todo vai ser um fluxo de consciência entre esse passado e o presente, entre aquilo que ele está vivendo no presente e o passado dele, esse passado rural, essa vida que ele tinha. O Graciliano Ramos é bastante crítico, tem uma crítica social bem grande. A história se passa em lugares bastante degradados, né? A casa que ele mora é toda cheia de ratos. Ele descreve o lugar com carregado bastante com pessimismo. Uma coisa que eu não lembrava nesse livro quando eu tinha lido é a questão da misoginia. Eu percebi muito assim que o personagem principal, o protagonista, ele é misógino ao extremo, a forma como ele se refere a Marina, porque ela não quis ficar com ele, e ela o rejeitou, e então ele acaba tendo atitudes bastante misóginas, assim. Na época que eu li, eu não tinha essas referências, né, as referências que eu tenho hoje, então eu pude perceber isso bem claramente, assim. Encontrei um único artigo que fala sobre isso, que também nessa visão dessa misoginia que está presente aqui, um artigo na revista Terra Roxa, da UEL, uma revista de literatura da UEL, que tem um artigo que fala sobre isso, essa questão da misoginia que está presente. Então, assim, um livro que é bastante denso, intenso. O Graciliano Ramos, ele é muito sintético, ele consegue escrever de uma maneira bem sintética, e a forma dele narrar é muito interessante. Eu gosto bastante dele, e foi uma experiência muito boa de ter relido. Como eu disse, eu reli esse livro porque eu ganhei de aniversário e eu acabei relendo, e foi uma surpresa boa, assim, uma leitura bem prazerosa e bem gostosa mesmo. O próximo livro que eu vou ler vai ser então o Moyan, né, do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, vai ser As Rãs. Esse livro fala sobre a questão do filho único, da política do filho único na China, e alguns críticos comparam Moyan com o Gabriel Garcia Marques, então eu acho que eu vou gostar com certeza, porque eu simplesmente amo o Gabriel Garcia Marques, o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, e dizem que esse livro também sim, tem essa característica. Eu já tive uma experiência muito boa com a literatura chinesa, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, que foi do Li Yutang, Momentos em Pequim. Então eu creio que
Tô com bastante expectativa com esse livro. Ele é um pouquinho mais grossinho, ele tem umas quase 500 páginas, mas a letra é grande e a página é pequena também, assim, a diagramação dele, a página é pequena, então eu creio que eu vou demorar um pouquinho mais, mas acredito que por ser férias em janeiro ainda eu consigo terminar e trazer as minhas impressões de leitura para vocês. Não quero fazer aqui resenha, crítica, assim, são mais impressões mesmo, aquilo que eu achei, se eu gostei ou não, mais coisas desse tipo, beleza? Até mais.